Você, provavelmente todo mundo que está assistindo esse podcast já te conhece, está sempre aqui com a gente no canal, presente que Deus nos deu aí. Hoje, tanto na área profissional, né, no sentido da advocacia, você lida com a hermenêutica, e tanto na área ministerial, profissional, no sentido de cuidar daquilo que o Senhor te responsabilizou dentro do corpo de Cristo, você também lida como pastor e teólogo. A hermenêutica talvez é uma das ferramentas mais importantes que nós temos na interpretação de um texto bíblico, né? Você auxiliou a gente, aliás, também, até depois eu vou falar do seu livro aqui, em relação à compreensão do texto bíblico. Como esse podcast ele tem a finalidade de auxiliar o pai de família, uma mãe de família, uma pessoa que talvez nunca vai sentar numa universidade de teologia por conta de ser vocacionada a outras coisas. Pode pegar seu café se quiser. Ou não vai sentar pelas possibilidades mesmo. Quais seriam as recomendações, as orientações que você daria para uma pessoa, Saulo, que nunca vai ter a possibilidade de estudar uma teologia acadêmica, mas ela vai ler as Escrituras, porque as Escrituras é fonte de alimento para nós, é vigor para nossa vida, né? É o pão. É a mesma funcionalidade do pão para o nosso corpo, as Escrituras têm para a nossa vida enquanto filhos de Deus. Quais seriam as orientações para que essa pessoa não caia em um equívoco interpretativo, ou até mesmo um erro, ou confie em uma fábula partindo do princípio do texto que está escrito ali? Perfeito. Eu me apaixonei pela hermenêutica ainda na minha formação jurídica. Eu, antes de ser professor de hermenêutica bíblica, fui professor de hermenêutica jurídica. Ah, que legal. No curso de Direito também tem uma matéria hermenêutica, e eu dei essa matéria, fui professor dessa matéria também, e palestrei muito tempo. Ainda, de vez em quando, dou umas rabiscadas aí e patinadas pelo mundo do direito, palestrando sobre esse tema, mas eu comecei falando sobre isso. A hermenêutica, ela vem da expressão grega hermeneuin, que vem do mito do Hermes, que era um rapaz que ouvia dos deuses e trazia para os homens, que convertia em linguagem acessível, em linguagem humana, a palavra dos deuses, porque os deuses falavam de um modo que os humanos não conseguiam entender. Então, a ideia da hermenêutica, e hoje a gente tem uma ideia, a hermenêutica é coisa de teólogo. Pelo contrário, a hermenêutica ela é feita justamente para o leigo. Ela é feita justamente para a gente conseguir traduzir a linguagem divina em parâmetro, em linguagem, em discurso palpável para os humanos, para os leigos. Desculpe te interromper. A cosmovisão já é uma visão hermenêutica. Exatamente, exatamente. A ideia... Primeiro a gente tem que entender. O hermeneuta e hermenêutica, a palavra hermeneuin vem de dar sentido, de interpretar. Todos nós somos intérpretes. Você acorda de manhã, você olha para o céu e vê se tá branco, se tá azul, se tem muita, pouca nuvem, você já interpretou o que vai ser o dia. Você interpretou o tempo. A roupa que você escolhe para sair de casa já é uma tarefa hermenêutica. Então você já está interpretando. Então, às vezes a gente pensa, esse negócio de hermenêutica é obra da razão humana, interpretação bíblica, coisa de teólogo, o que vale é o poder de Deus. Cara, as coisas não estão dissociadas. Não há desconexão entre uma coisa e outra. O poder de Deus, ele nos guia, e ele não é alguma coisa que a gente busca de fora para dentro, porque a gente entende que aquele que recebe o dom de Deus prova de uma água e nele se fará uma fonte que jorra para a vida eterna. Então hoje nós temos a concepção que não somos cheios de fora para dentro, mas de dentro para fora. A fonte se instalou em nós. Provamos o dom de Deus. Então eu creio que o Espírito Santo é o principal farol hermenêutico que a gente tem. É o principal auxiliar, é o nosso paráclito em todas as coisas na hora de examinar as Escrituras. Isso feito e suposto, que a gente eu sempre tenho que fazer esse disclaimer, sempre tenho que fazer essa advertência, que não é obra da minha mente, isso é fruto da razão humana. Não, não é, cara. É o poder de Deus atuando, e sim, ele nos impele a ter fome e ter sede. Então, eu já tinha uma noção hermenêutica, de princípios hermenêuticos, princípios básicos de interpretação, que a gente aprende a interpretar a lei, e aí algumas coisas a gente acaba transpondo para a nossa interpretação bíblica. Depois eu tive a formação teológica, fiz pós-graduação também na teologia, comecei a ensinar, e, sendo bem sincero, o maior professor de teologia que eu tive foi a minha fome. A minha fome. A maior parte das coisas que eu aprendi, que eu ensino, eu não aprendi na universidade. Eu não aprendi na graduação, eu não aprendi na pós-graduação, também não aprendi nos cursos de Direito. Eu aprendi pela minha fome, minha devoção, minha vontade de aprender. Muito bom.
Não é quer dizer, eu entrei no quarto, meditei até que o Espírito veio com... Não, foi fome de ir buscar. Uhum. De ler livros, de ouvir mestres, de estar ouvindo opiniões diferentes, de ouvir doutrinadores de diferentes vertentes, de ouvir John Piper com a bagagem teológica dele, de ouvir Carlos Augusto Vailate, um arminiano de opinião totalmente diferente Uhum. do Piper, que é um calvinista clássico. A gente vai para um arminiano clássico, que é o Carlos Augusto Vailate, e beber igualmente da fonte, e se alimentar e ser influenciado também. Então, assim, de não se acomodar com apenas um lado, de não enveredar para o extremismo, Sim. tudo isso é muito importante. Então, a principal dica que tem como dar para o leigo, para qualquer pessoa, primeiro entender. Já disse um grande pregador do passado, todos nós somos teólogos. Uhum. Todos fazemos teologia. Todos estamos estudando até onde é possível acessar sobre Deus. Uhum. O meu pastor, meu amigo Diogo Dantas, ele tem uma frase muito, muito legal. Ele sempre diz assim: onde eu não alcanço, eu descanso. Uhum. Ele sempre diz isso. Onde eu não alcanço, eu descanso. O que não dá para acessar está na economia de Deus. Mas onde eu alcanço, eu me esmero, eu me esforço, eu me empenho, eu vou atrás. Eu vou com fome, eu vou para cima. Então, até onde dá para chegar, até onde dá para conhecer sobre Deus, eu quero conhecer. Eu quero conhecer. Então, tem coisas sobre ele que eu não vou acessar nunca. E onde eu não alcanço, eu descanso. Tá na economia dele, Senhor, que eu não tenho como entender. E eu falo isso, inclusive, em interpretação bíblica. Tem coisas, por exemplo, a gente está falando sobre interpretação de epístolas. Aí tem as pessoas querem saber, cara, explica pra gente o que era o batismo pelos mortos. A Bíblia não diz o que é. A Bíblia só diz que existia. Então, temos suposições. eu posso dizer o que parece que é. Isso. Mas te dá certeza sobre o que Paulo está falando? Cara, há muito poucos registros históricos sobre isso. Muitos poucos comentaristas que se arvoram a chutar alguma coisa sobre isso. Então, cara, descanse. Nem tudo a gente vai ter respostas. Nem tudo vai ter, de fato, uma conclusão nessa era presente. Porque a nossa profecia é limitada e o nosso conhecimento é limitado. Onde eu não alcanço, eu descanso. Mas onde eu alcanço, até onde dá para ir, eu não me contento. Muito bom. Eu não me acomodo. Eu não sento. Eu vou atrás, eu corro, e eu corro como alguém que está com fome. Como a corça anseia pelas correntes das águas, eu corro para lá. A minha alma tem sede de aprender, de conhecer, de prosseguir em conhecer cada vez mais sobre Deus e sobre tudo que está ao meu alcance. Muito bom. Então, o cristianismo, ele tem muito de ingrediente do poder de Deus, do poder metafísico, do poder místico, do poder revelacional, do poder vertical, que não pode ser controlado pelo homem, que não está à disposição do homem para domar. O Espírito Santo é indomável, Deus está solto, mas o cristianismo, a nossa fé, ela está totalmente atrelada ao conhecimento. A conhecer sobre ele, a pesquisar sobre ele, a entender qual é a vontade dele, qual é o coração dele, e tudo que tiver ao nosso alcance, sobretudo na nossa regra maior de fé, que são as Escrituras, a gente precisa comer. A gente precisa comer com farinha, a gente precisa merendar aquilo ali, a gente precisa se jogar o máximo que puder, porque os primeiros cristãos foram conhecidos, sobretudo, porque eram pessoas ensinadas. Foi muito tempo de devoção, de ensino, de pesquisa, de conversas profundas, para então serem reconhecidos como cristãos. Por quê? Porque Cristo era reconhecidamente, naquela sociedade, os discípulos sabiam que ele era filho de Deus. Outros sabiam que ele era um profeta, mas todos sabiam que ele era um mestre. Todos, até os fariseus, reconheciam ele como um rabi. Como um rabino, pode ser um rabino marginal, pode ser um rabino com outra corrente, pode ser um rabino que tem ideias com as quais eu, na figura de um saduceu, um escriba, não concordo, mas, óbvio, ele era visto como um mestre. Isso é inegável. Então, muitas vezes a Bíblia chama ele de dídaskalos, no grego é um professor, tipo um professor de uma matéria, professor de matemática, professor de teologia, e outras vezes ele é chamado de rabi. E rabi é um mestre, geral. um sábio, um mestre geral. Então, Jesus era ambas as coisas.
Alguns sabiam que ele era filho de Deus. Alguns sabiam que ele era o Messias. Alguns viam ele como um profeta. Mas todos, quem seguia e quem não seguia, viam ele como um mestre. E é interessante que até no primeiro concílio, Jerusalém, né? Quando eles estão discutindo a descida do Espírito sobre os gentios, fica, primeiro, gente, o dom de Deus caiu sobre os gentios. E depois vem uma discussão teológica sobre isso. Entre a opinião de Pedro, entre cada um dando sua opinião, e Tiago fechando ali aquele encerramento do concílio, trazendo as diretrizes, né, para a igreja cristã gentílica que estava começando na casa de Cornélio. E aí você percebe, pô, o dom de Deus caiu. Agora, o que nós vamos fazer com isso? O dom de Deus é indomável. Não foi eu que escolhi, foi ele. Não, tanto que a condenação é, Pedro, você entrou na casa de um gentil? Batizou, cara. Daí Pedro fala, cara, Espírito Santo entrou. Eu só vi depois. Então, eu percebo essa conexão na igreja primitiva. E a expressão que Tiago usa, esse exemplo é perfeito, porque ele diz assim, pareceu bem a nós e ao Espírito. Ao que a gente estudou e ao que a gente recebeu o que a gente pensou. Nós estamos pensando aqui junto. Muito bom. Óbvio. É muito bom.